Que a paz de Deus esteja no meu e no seu coração. Amém. Eu venho através desse vídeo passar para todos os meus irmãos em Cristo Jesus, independente de qual religião você é. Se você crê em Deus, o Deus criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Se você crê nesse Deus, e se você tem o Senhor Jesus como Salvador da tua alma, então você é meu irmão em Cristo Jesus. Eu quero fazer um alerta a todos os meus queridos irmãos cristãos. Todos nós cristãos temos Deus como soberano de todas as coisas. Deus é soberano sobre todos os governos que tem na terra. Embora Deus dê o livre-arbítrio para todos nós, dê o livre-arbítrio para nossas escolhas, mesmo assim, ele governa sobre todas as coisas, sobre todos os governos. Bom ou ruim, se o governo é bom ou ruim, não importa. Se ele está no poder, é porque Deus permitiu. Porque quando Deus não quer, ele tira. Embora ele dê o livre-arbítrio para nós. Nós temos o livre-arbítrio de escolher aquele que vai governar sobre nós materialmente. Porque o governo sobre nós é Deus, espiritualmente. Então Deus governa nós espiritualmente, se nós se deixar ser guiado por ele. Ok? Então todos os governos que tem na Terra, se estão no poder, é porque Deus permitiu. Quando ele não quer, ele tira. E muitas das vezes, nós escolhemos errado. E aí, Deus tem que interferir, porque ele nos ama. Embora ele dê o livre-arbítrio para nós, mas às vezes nós somos enganados, somos iludidos, somos traídos. E aí nós escolhemos alguém para governar sobre nós erradamente. É isso que eu quero fazer um alerta aos meus irmãos em Cristo Jesus. Se nós formos analisar José. José, quem imaginava, nem o seu pai, nem os seus irmãos, que a sua família, imaginava que José podia ser governador do Egito. Ninguém imaginava isso. Deus mostrava para José o que ele ia fazer na vida de José, mas em mistério. Dava revelação. Tudo indicava que José ia sobressair sobre os teus irmãos, sobre o seu pai, sobre a sua família, né? Mas Deus não foi claro com José e nem com Jacó, que era seu pai. Deus falou em mistério, porque era uma obra que Deus queria fazer, mas a mão invisível de Deus estava trabalhando para que aquilo chegasse. Então José, embora ninguém imaginava isso, se tornou governador do Egito. Então foi a mão invisível, né, de Deus. Jamais Jacó ia permitir que José fosse conduzido do jeito que foi, de maneira nenhuma. E assim aconteceu com José. Então Deus, ele tem planos, ele tem projeto que vai além da nossa imaginação. E por que Deus fez isso? Porque Deus queria fazer uma obra. Deus queria fazer algo impensável pelo homem. Deus queria mostrar o seu poder.
Então, Deus pegou José, como que uma família de um outro país, né, se torna governador do Egito se não fosse a mão de Deus? Não teria como. Mas Deus criou o caminho até que o seu plano fosse cumprido na vida de Jacó, de José e da sua família. E o objetivo de Deus era levar eles para o Egito. Esse era o objetivo de Deus. E Deus criou o caminho e colocou lá José sobre o governador do Egito. Muito bem. Eu estou citando exemplo bíblico para nós chegar onde tem que chegar. Davi, ninguém imaginava da sua família que Davi, uma pessoa simples, humilde, cuidava das ovelhas do pai, pudesse ser rei de Israel. Eles só ficaram sabendo quando Deus mandou o profeta ir lá e ungir Davi para rei. Aí sim eles ficaram sabendo, né? Mas mesmo assim, eu creio que muitos duvidavam. Como seria isso? Pessoa simples, a do campo, pastor de ovelha, pudesse ser rei de Israel. Por certo, Davi devia ser pequeno, baixa estatura, né? Seus irmãos eram fortes, né? Mas como assim Davi, esse pequenininho aí, né? Não davam nada por ele? Vai ser o rei de Israel? Né? E seus irmãos, forte, guerreiro e tal, e eu pensava, eu que devia ser o rei. Mas não foi assim. E Davi governou foi rei de Israel e governou por um tempo. Só que chegou o tempo que acabou o tempo de Davi. Mas o plano de Deus foi cumprido. Que Deus queria pegar alguém que ninguém dava nada por ele para se tornar rei de Israel. Nos nossos dias atuais, vamos imaginar, lá no sertão do Pernambuco, tem uma família lá, grande, um lugar que ninguém dá nada, uma família que ninguém dá nada, a maioria são analfabetos e semi-analfabeto. Quem que imaginaria? Nem o seu pai, nem a sua mãe, a sua família imaginava, ninguém imaginava que daquela família pobre, perdoa a expressão mais miserável, porque ela está de miséria que vivia o povo no Nordeste antes de 2002. Hoje as coisas são outras, mas na época o Brasil tinha 40 milhões de pessoas em estado de miséria. Quem imaginava que uma daquelas crianças daquela família pobre, humilde, sem cultura, sem educação, analfabeto, semi-analfabeto, quem imaginaria que uma daquelas crianças ali poderia ser presidente da República do Brasil? Quem que imaginaria isso? Quem que pensava nisso? Ninguém. Então, quem que imaginava isso? Ninguém imaginava que uma daquelas crianças ali, que se eu não me engano era pai de 10 filhos, a família de 10 filhos, o casal tinha 10 filhos, se eu não me engano, poderia ser presidente do Brasil e ser uma das pessoas mais populares do mundo, como disse o presidente dos Estados Unidos, o Obama. Quem que imaginava? Ele mesmo falou. Este homem é o homem mais popular da Terra. Um país de primeiro mundo, a potência mundial, um dos presidentes mais poderosos do mundo, elogiar
elogiar aquela criança, que no futuro, né, como adulto, mas quem imaginaria que aquela criança ia arrancar elogio do presidente da maior potência do mundo? Ninguém imaginaria. Luiz Inácio Lula da Silva, uma criança, então sai de lá do sertão do Nordeste, sertão do Pernambuco, e sai de lá num caminhão pau de arara. Eu até me emociono falar sobre isso porque eu já andei de caminhão de pau de arara. Trabalhei de boia fria, que era chamado, na época, acho que até chamado até hoje, para poder ganhar o pão de cada dia. Meu pai trabalhou comigo, meus irmãos. Pegou o caminhão pau de arara para trabalhar. Você não tinha, dentro daqueles caminhão, você não tinha segurança nenhuma. Às vezes o caminhão era lotado. O caminhão que cabia 50 pessoas ia 80, 100 pessoas. Saíam da cidade e iam para as lavouras ganhar por dia um salário miserável. Então essa criança vem para São Paulo, se estabiliza aqui na Grande São Paulo, e essa criança se torna presidente do Brasil. E ganhou 5 eleições, legitimamente, pelo voto. 3 com ele e 2 com Dilma Rousseff. Lula era perfeito? Claro que não. Davi não foi perfeito. Foi escolhido a dedo por Deus e não foi perfeito. Não temos que cobrar a perfeição do Lula, que, assim, embora ele é uma pessoa que crê em Deus, eu acredito que o Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem muito mais fé do que muitas pessoas que tem aqui, que se passam por cristão e, na verdade, não são, mentem. E eu creio que o Lula tem mais fé em Deus do que muitos cristãos aí. Falsos cristãos. Se passam por cristão, mas na verdadeira são falsos. Como eu vi alguém falar o nome de Deus falsamente. Acabou a eleição, não vi mais falar em Deus. Pelo menos não tenho visto. Não quero criticar ninguém, mas eu quero falar sobre a grandeza de Deus, o trabalhar de Deus e o movimento de Deus. Certo? Então, não tem como essa criança sair lá do sertão do Pernambuco, vir para São Paulo, para a Grande São Paulo, na situação que vivia, nas condições que vieram para cá, e se tornar presidente da República. Não tem como esse homem ser presidente do Brasil se não fosse a mão de Deus. Durante a ditadura militar, ele enfrentou a ditadura militar, foi preso, ficou no DOP preso por 30 dias. E era para ser torturado e morto, se não fosse a mão de Deus. Porque na época da ditadura militar, aqueles que se levantavam contra o regime eram presos, torturado e morto. A história está aí, nos jornais, nas revistas. Para quem quiser ver, os mortos foram encontrados aí no cemitério clandestino pela ditadura militar. Então você acha que se Deus não fosse com Lula, se Deus não guardasse ele, você acha que ele estava vivo? E depois da ditadura militar, eu vi esse homem ser ameaçado com arma aqui, ó. Tá os vídeos aí no YouTube para todo mundo ver. Você acha que esse homem seria presidente do Brasil se não fosse a mão de Deus? Durante a sua prisão,
durante a sua prisão, eu propaguei nas redes sociais para todos os lados contra a maioria dos meus irmãos, queridos irmãos evangélicos, cristãos, que foi iludido, seduzido e enganado por um homem que se passou por um homem de Deus. Então, você acha mesmo? E eu então que Deus, esse homem estaria hoje como presidente do Brasil, se não fosse a mão de Deus? Você acha mesmo? E durante a ditadura militar, esse homem foi perseguido. E quando ele esteve preso, lá em Curitiba, eu fiz diversos vídeos, diversos comentários, que o Lula sairia da cadeia para ser um dos maiores presidentes do Brasil. Assim como Nelson Mandela, que foi preso político na África do Sul por 30 anos, saiu da cadeia para ser o melhor presidente da África do Sul. E assim aconteceria com Lula. Muitos eu vi por aí profetizando a vitória de um outro homem. Não quero falar aqui o nome dele. E eu estava na controvérsia. Eu comparei o ex-presidente como Acabe, a sua esposa como Jezabel, e aqueles que profetizaram mentiras como os profetas de Baal. Arrumei confusão com a minha família por lutar pela verdade. Então, Deus governa sobre todas as coisas e todos os seus governos. E às vezes nós erramos e Deus precisa consertar o erro para o nosso bem. Porque às vezes nós estamos cegos, fomos iludidos, enganados por 171. Então, nessa eleição de 2022, Deus precisou interferir para o bem do povo de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. No passado, quando um governo, que na época eram reis, não era agradável aos olhos de Deus, o que acontecia com o povo? O povo sofria. Uma das coisas era peste, fome, miséria, guerra e tantas coisas. Preste bem atenção. O primeiro ano do governo do ex-presidente, o que aconteceu? Vem a pandemia e morre 700 mil brasileiros. Isso era o primeiro sinal de Deus mostrando que não era com esse homem. Ah, mas aconteceu no mundo inteiro? Aconteceu. Covid-19 atingiu o mundo, sim. A seca lá no tempo de José aconteceu em todo mundo. Deus provou a terra inteirinha por uma obra que ele tinha que fazer. E por que Deus agora não provaria a terra para mostrar que ele é Deus? Eu pergunto, por quê? Deus não faria isso? Mostrando. Mas por quê? Segundo o próprio cidadão, ele disse o quê? Só Deus tira eu dessa cadeira. Então, por quê? Ele sabia como tinha sido a sua eleição, o poder que ele tinha na mão
para poder se manter no poder. E ele confessou com a sua própria boca, só Deus tira eu daqui. Então, se ele não é mais presidente do Brasil, se ele saiu da presidência do Brasil, é porque Deus tirou ele da presidência. E nós não queremos enxergar isso? A palavra Deus, pátria e família, vocês podem pesquisar aí no Google, que é o professor dos... Não vou falar? Quem criou essa frase, Deus, pátria e família, foi o fascista Plínio Salgado, em 1932, no movimento integralista, em 1930-32. Foi ele que criou. O ex-comandatário simplesmente pegou essa frase e trouxe para cá, dando a impressão, eu sou protetor da família, eu estou falando em Deus, pátria, mas na verdade não é. Nem patriota, nem da família, porque nós sabemos a família que ele tem, e como que é as coisas, e como aconteceu as coisas. Só não enxerga quem não quer, só não sabe quem, porque hoje nós temos a maior fonte de informações no mundo inteiro, de todas as épocas, na verdade. Porque hoje qualquer informação que você quer, você vai lá no Google e pede informação, tudo que você quiser saber. Eu precisava de uma informação que aconteceu comigo em 1979. E eu fui em busca dessa informação e eu achei lá no Google. É uma coisa pessoal minha. Em 1979. 78, 79. Então, hoje qualquer informação que você quer, vai lá. Pesquisa lá. A frase dita pelo ex-presidente Deus, pátria, família foi criada por um fascista integralista em 1932, Plínio Salgado. Então, alerta que eu quero fazer a todos os meus queridos irmãos cristãos. Aí criaram-se a ideia de que o presidente atual é a favor de aborto, liberação de drogas, é a favor, ele é comunista. Agora eu pergunto para você, nossos irmãos cristãos, as nossas mulheres, a minha, a sua, a nossa mulher, elas nunca tomaram anticoncepcional? Anticoncepcional é abortivo. Você é a favor do aborto? Ou você é contra o aborto? Se a minha, a sua esposa, a sua mãe, suas irmãs, nossos irmãos, minha mãe, tomou anticoncepcional? Anticoncepcional é abortivo. E aí? Como é que fica? Nós abortamos a vida, impedimos de nascer criança. Ou não? Ou eu estou enganado? Me diz para mim, pode comentar nos comentários aí, o que o ex-presidente fez para que evitasse o aborto no Brasil? Aí já estou falando de um tipo de aborto, que é aqueles de 1 mês, 2 meses. A partir do momento que vai lá e faz o teste, está constado como gravidez, então se comete o aborto. O que o ex-presidente fez para que evitasse o aborto? Você pode me dizer? Qual lei fez? Qual projeto de lei? Pelo que eu sei, nenhum. Mas fica a pergunta aí no ar. Tá? Sobre o comunismo. Quem que é comunista? Quem que é terrorista? Quem que incentivou as pessoas, patrocinou e incentivou as pessoas lá em Brasília a causar o caos no país? Foram presos mais de 1.000 pessoas presos. E esse cidadão
As suas famílias estão padecendo, porque foram incentivados a cometer um crime, e muitos são inocentes, não sabiam nem do que se tratava. Queriam explodir o aeroporto, queriam matar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro do Supremo. É o Lula que é terrorista? É ele que é comunista? Qual que é o sistema comunismo? Como tem em alguns países aí. É a perpetuação do governo. Ele fica lá perpétuo, ele quer ir lá até morrer. E se puder, depois de morto, da governaria também. O ex-presidente queria perpetuar no poder, queria dar o golpe no país. Então nós temos que despertar para a verdade. Nós não podemos ser enganados. Um dia o Senhor Jesus, ele falou para um grupo de pessoas lá: eu falando das coisas materiais e vocês não entendem? E se eu falar das coisas espirituais e das celestiais? Como é que fica? Se nem a material vocês estão entendendo? Estão cegos, em outras palavras? E nós cristãos? Nós podemos deixar ser enganado, ser elevado? Nós precisamos ter discernimento das pessoas e das coisas que acontecem em nossa volta. Não podemos ser enganados. Ah, ele vai liberar droga. Liberar droga? Liberar droga? Mas as drogas estão liberadas há muito tempo. Tem as drogas legais, que ela é mais mortal do que ou igual, ou até mais do que as drogas proibidas. Não estou aqui fazendo apologia à droga, não. Eu estou falando a realidade, entende? Então, veja bem, esses remédios antidepressivos, isso é terrível. Nós não conseguimos imaginar o efeito colateral que essas drogas legais causam em nós. Mas, agora, essas drogas ilegais, hoje é comercializada. Quantos drogados tem? Lá na Cracolândia, estão usando droga lá. O governo não consegue acabar com a Cracolândia. Drogas são vendidas por aí ao sol do dia. Você sabe. Agora, o que o governo faz? Eles querem punir as pessoas que usam drogas. Mas cadê a punição para aqueles que vendem e traficam drogas ilegais? Então o governo do PT e outros partidos de esquerda eles querem punição para quem vende droga, para quem trafica droga, e não punição para quem usa, porque ele é vítima desse sistema. Agora, eu não posso falar aqui, mas você sabe qual os beneficiados da droga no Brasil? Da proibição de droga no Brasil? Aqueles que eram para coibir, que era para impedir, hoje faz vista grossa, tem conluio com o traficante. Agora, recentemente, tá aí para todo mundo ver, um policial rodoviário federal transportou mais de 2.000 quilos de cocaína. Ah, o governo vai liberar droga. A própria polícia, que era para impedir, aí nós vê traficando droga. O próprio avião da comitiva presidencial na Espanha foi preso do ex-presidente com 39 quilos de cocaína.
E aí? Agora, outra coisa. Vamos falar sobre a cannabis. A cannabis, qual que é mais letal? Qual que é mais prejudicial? A cannabis ou o álcool? Eu não vi ninguém cometer acidente porque usou cannabis. Eu não vi. Você já viu? Ah, aquela pessoa lá estava usando cannabis e bateu o carro, morreu, matou um monte de gente aí. Eu nunca vi. Até hoje nunca vi. Agora, o uso de álcool, eu já vi vários motoristas embriagado e matar pessoas. Eu não estou falando aqui de heroína, cocaína, êxtase e outras drogas que tem aí. Não estou falando dessa. Estou falando da cannabis. Narguile é 100 vezes mais tóxica do que o tabaco. E as pessoas estão usando aí. Ela é muito mais prejudicial à saúde do que a própria cannabis. Em alguns países aí, a cannabis está liberado. O que acontece com a cannabis? É a criminalização da cannabis. É uma planta, igual o tabaco. Ela não sofre nenhuma. As pessoas que usuarem de cannabis ela não sofre nenhuma química para o seu processo. Não. No Brasil ela em alguns países é liberada. Então, ao meu ver, essa falácia de liberação de droga, ela já estão liberada porque é vendida aqui. Qual a família hoje que alguém da sua família não teve problema com o uso de droga? E como é que essas drogas chegam até essas pessoas? Como é que ela chega? Não é proibida? Não é proibido droga no Brasil? Mas alguém da nossa família já foi vítima disso. Então, ao meu ver, a descriminalização da cannabis arrebentaria com o tráfico e com aqueles que ganham em cima disso. E não estou falando de outras drogas, não. Não estou falando de tráfico, não. Então, eu quero, através desse vídeo, mostrar para o meu povo cristão que nós somos enganados, que nós somos iludidos por uma falácia mentirosa. Então, quando o ex-presidente falou que nós precisava sentar e conversar sobre o aborto, as pessoas não pararam para pensar do que se tratava isso. O que ele quer dizer com isso? Eu vou dar um exemplo aqui só. Se a tua filha, a tua irmã, a tua mãe, a minha, a nossa, for estuprada e ficar grávida do estuprador, seja sincero, fala com você se abortaria ou não? Você cuidaria da criança, filho do estuprador? E como é que você faria? Como é que você reagiria? Fala para mim. Fala nos comentários. Como é que você reagiria? Qual que é a tua reação? Se souber que uma filha tua de 12, 13 anos ficou grávida de um estuprador e ela está grávida do estuprador, você vai cuidar da criança ou você é a favor do aborto? Então, como se fala em regulamentação de uma lei, precisa ver o que está nos atos dessa lei, antes de fazer qualquer comentário e qualquer julgamento. Mas as pessoas pegam aquilo e já saem detonando. Não sabem nem do que se trata. Aí nós somos enganados pela preguiça de ler, de estudar, de informar, de averiguar o fundamento daquilo.
Ah, o Lula é ladrão. Que ladrão burro, né? Ele não tem helicóptero, não tem fazenda, não tem mansão. Ele morou por mais de 30 anos, salvo eu, 35 anos, num apartamento simples São Bernardo do Campo. Nem o FBI, nem a Operação Lava Jato, nem a Interpol, ninguém, nem a Receita Federal, nem a Polícia Federal, encontrou R$ 1 desse homem irregular. Ele foi preso e condenado por um crime que ele não cometeu. Se você tem alguma dúvida, averigue os processos que ele tem, principalmente o da Lava Jato. O que incriminalizou ele? Um dia o Lula falou pro Moro: Moro, pelo amor de Deus, me mostra uma prova que esse apartamento é meu. Me mostra uma prova. Pelo menos uma. O Lula foi condenado pelo Moro por convicção. Ah, eu não tenho prova contra você, mas eu estou convicto que você é ladrão. Eu gostaria que, se o Lula cometeu algum crime, ele fosse preso por esse crime. Mas não por um crime que ele não cometeu. Porque não se faz justiça cometendo injustiça. A justiça é para fazer justiça e não injustiça. Qualquer crime que a pessoa tem cometido, ele é digno e tem direito, diante da lei e da Constituição do nosso país, um julgamento justo, não injusto. Não se pode condenar uma pessoa injustamente em nome de justiça. Eu não estou aqui para ser advogado do Lula e nem acusador, nem de um e nem de outro. Mas eu estou aqui para abrir os olhos, nós, cristãos, para nós não sermos enganados. Mas qual foi o problema das eleições de 2018, 2022? É um dos maiores pecados que mais desagrada a Deus. É o adultério espiritual. O adultério material já é condenado por Deus. Mas o adultério espiritual é pior ainda, que é a idolatria. Os meus queridos irmãos evangélicos, a maioria, não todos, teve alguns que escapou dessa sedução, dessa atração, dessa indução, dessa enganação. Mas a maioria foi enganado, infelizmente. Idolatraram esse homem. Pegaram a igreja e foram para a política. Pegaram aí a política e trouxeram para dentro das igrejas. Esse foi o maior erro dos meus queridos irmãos evangélicos. Ao misturar a igreja com a política com a igreja. Pegaram um homem político, mentiroso, e trouxeram para dentro da igreja e fizeram dele um ídolo para os evangélicos. Cometeram um erro. E aí, Deus precisou interferir. Porque o povo estava cego. Em vez de dar glória a Deus, em muitas igrejas, gritaram mito. Mito. O templo das igrejas, principalmente das igrejas evangélicas, virou palanque político. Aonde nós estamos, lugar que era para nós louvar, adorar, reunir ali em adoração, em oferecer um culto de louvor à santidade de Deus, trouxeram o político para cá. E isso não agradou o Criador. Então o povo, a própria palavra de Deus diz assim: meu povo sofre por falta de entendimento. Então o povo já errou em 2018. E aí, Deus precisou interferir em 2022.
A mão invisível de Deus interferiu em 2022, quer você aceite ou quer não. Deus mostrou para mim, e vou fazer isso em outro vídeo, que Bolsonaro ia cair. Deus mostrou para mim que ele mesmo ia fazer justiça com Bolsonaro. Deus falou para mim que tudo estava na mão dele, que deixasse na mão dele. Porque eu estava vendo o que estava acontecendo no país, mas parece que só eu estava vendo. Da minha família, por exemplo, e das pessoas com qual eu circulo aqui, poucos era aquele que tinha a mesma visão. Na minha família teve uma pessoa que é formada em direito, advogada, que tinha a mesma visão que eu das coisas que estavam acontecendo no meu país. Ou praticamente o resto da minha família foram seduzidos e enganados, iludidos por uma falácia, por uma mentira. Muitos zombaram de mim, me criticaram, me xingaram, mas eu sabia. No dia 30 de novembro, Deus falou novamente. Antes do término da eleição, em torno de 11 horas, eu vou contar isso em outro vídeo. Deus falou, haverá mudança de governo, reafirmando tudo aquilo que Deus tinha mostrado. Mas a gente fica assim, meu Deus, todo mundo para um lado, e eu e poucas pessoas aqui, um gato pingado tá desse lado aqui, será que eu tô certo, será que eu tô errado? Mas a gente tem que lembrar que nem sempre a multidão está certa. No dia de Herodes, o grande lá, uma multidão aplaudia ele, davam glória para ele, até que o anjo do Senhor feriu ele, e ele caiu morto e foi comido de bicho. Está escrito na Sagrada Escritura. A multidão estava certa? Uma multidão pediu para que crucificasse Jesus e soltasse Barrabás. A multidão estava certa? Fala para mim. Estava certa? E a maioria era da família. Era judeu. Outra ocasião, a multidão estava errada novamente. No dia da fornalha de fogo ardente, os 3 moços, uma multidão dobraram o joelho e se prostraram diante da estátua. E só 3 não dobraram o joelho. Outra vez, a multidão estava errada. Então, o nosso erro é acompanhar a multidão. O nosso guia é o Espírito Santo. O Senhor Jesus diz assim, eu vou para o meu Pai e eu não vos deixarei órfão. Ele disse isso aos discípulos e a todos nós que cremos em Cristo. Eu não vos deixarei órfão. Eu vou para o meu Pai e de lá eu enviarei o Espírito Consolador e esse vos guiará em toda a verdade. Então nós não podemos se deixar ser guiado por homem nenhum dessa terra. Nenhum. Porque os homens erram. Os homens pecam. Os homens são enganados. São iludidos. Então o Senhor Jesus disse assim, eu enviarei o Espírito Consolador. E esse Espírito vos guiará em toda a verdade. E aí? Então, nós temos que ser guiados por Deus. Nós estamos em dias difíceis. Quando você vê alguém aparecendo muito, dentro da igreja ou fora da igreja, fique esperto. Porque toda honra
e toda a glória é dada para Deus. Deus não divide a glória com homem nenhum. Eu conheci irmãos, homens de Deus na terra, que Deus precisou levar ele mais cedo, tirar ele da terra mais cedo, por causa da idolatria. Às vezes Deus dá um dom para um homem, as demais dons terríveis. E eu conheci homem que tinha dons de Deus terríveis. Mas o povo estava idolatrando o homem, esquecendo de Deus. E Deus precisou levar ele embora. Essa parte eu vou fazer em outro vídeo sobre isso. Então, resumindo esse vídeo, se hoje o Lula é presidente do Brasil e se ele governou todos esses anos, eu não sei se creio que Deus vai dar vida e saúde para ele, para que ele governe mais 4 anos, porque em todo o meu entendimento, toda a minha visão e meu acompanhamento que eu fiz ao longo dos anos, eu conheci o Lula em cima de um caminhão em 1979, pregando, falando contra a ditadura militar. Na época, o camarada que enfrentava a ditadura militar publicamente tinha que ser muito corajoso, muito valente, porque era perseguido, preso, torturado e morto pela ditadura militar. Aqueles que se levantavam contra o regime. Lula não se acovardou diante da situação e de tudo que colocava. Você acredita mesmo que se Deus não fosse com ele, tinha permanecido vivo? Não se compara com alguém aí que foi expulso do exército, covarde, que incentivou as pessoas a dar o golpe no país e no último dia do seu governo picou a mula, foi para os Estados Unidos para poder se fazer Dom João sem braço. Vai acontecer lá, não fui eu. Ele achou-se que o povo dasse o golpe, tá tudo preparado, e aí ele voltava nos braços. O nosso presidente da República, covarde. Tem lá milhares de pessoas presos, família chorando. Eu vi um vídeo de uma criança agora pedindo, pelo amor de Deus, pro Alexandre de Moraes soltar o seu pai, a sua avó, menina de uns 10 anos mais ou menos, tá aí no Instagram. Alexandre de Moraes, solta o meu avô, solta o meu pai, eu tô chorando, eu preciso deles aqui, é de dar pena e de dar dó. E ela ainda culpa, Alexandre de Moraes, você não gosta do ex-presidente, mas não prejudica nós. Quem que prejudicou o pai dela e a avó dela? Foi o ex-presidente, não foi Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes só está cumprindo a lei. Ainda posta esses vídeos, que é lamentável, de chorar, ver aquela criança chorando. Mas está culpando quem? Está culpando o Alexandre de Moraes, que não tem nada a ver com a história. Quem incentivou o golpe, quem incentivou as pessoas a ir para Brasília, foi o próprio Bolsonaro que patrocinou. Não queria falar o nome, agora eu já falei. É ele que incentivou essas pessoas a cometer crime. Mas ele mesmo não fez nada, ele não deu só a cara a tapa. Colocou as pessoas, incentivou, patrocinou ele e os seus aliados. E saiu fora. Essas pessoas estão presas lá. Muitos são inocentes, não tinham noção do perigo da prisão, e muitos evangélicos. Cadê a guia do Espírito Santo? Cadê a guia de Deus? Perdeu a guia de Deus. O povo errou em 2018, e errar novamente em 2022, mas Deus, por amor, principalmente dos pobres, porque Deus ama os pobres, e o ex-presidente detesta pobre, não gosta de pobre. Se ele pudesse, ele eliminava e matava todo mundo. Deus teve que interferir, corrigir o erro do povo. Nas igrejas, a maioria das igrejas evangélicas, muitos eram expulsos.
Muitos eram expulsos da igreja porque pensava diferente. E aí se falava em... Ah, não, o ex-presidente é comunista. Comunista? Terrorista? Quem estava praticando terror? Ó, se você for ao contrário, se você for petista aqui, você está expulso da igreja. Eu vi isso em vídeo, vários vídeos por aí no YouTube. Mas dá para entender isso? Eu só quero ser bem claro nesse vídeo é o seguinte: eu não sou a favor de drogas e nem de liberação de drogas. O que eu estou falando é uma realidade na nossa vida que está aí. Qual que é a função da justiça? É combater o tráfico, é combater o traficante, e não o usuário, que é vítima disso. Porque se não tivesse o tráfico, não tivesse o traficante, não tivesse as drogas criadas por eles, não tinha viciado. Se fosse proibido o álcool, que é o que mais mata no Brasil, no trânsito, vítima de álcool, é uma das mortes mais causadas pelo trânsito, é o álcool, de todas as drogas, é liberado no Brasil. Então o que tem é muita hipocrisia, muito cinismo para a verdade. Ninguém tem coragem de vir falar a verdade. Essa direita fascista, comunista, terrorista, em 1954, os militares queriam tomar o poder. Com a mesma história de comunismo. Não, porque nós estamos combatendo como comunista. Mas sendo que eles eram o verdadeiro comunista. Eles que eram comunistas. Aí o Getúlio Vargas, então tá bom, vou acabar aqui. Deu um tiro na cabeça, se matou. Mas 10 anos depois, eles não sossegaram. O Brasil já foi vítima do golpe militar várias vezes ao longo da nossa história. Desde 1800 e alguma coisa lá. 1830 por aí. E aí, 1954, com a mesma história. Não, porque o comunismo também. Mas sabe o que era o comunismo no Brasil? Todos aqueles que querem beneficiar o pobre, aqueles que são rejeitados pela sociedade, são desclassificados, que são criminalizados pela sociedade, trabalhadores. Então, quando aparece alguém que quer fazer alguma coisa para esse povo, é considerado como comunista, principalmente direito trabalhista. Quer dizer, o pobre, o trabalhador, não pode ter direito. E se o trabalhador hoje tem algum direito, graças ao movimento, principalmente do PT, principalmente do Lula, que na época lá em São Bernardo do Campo, nos movimentos dos trabalhadores das empresas metalúrgicas, o Lula foi o líder desse movimento. Os empresários queriam o quê? Que o trabalhador entrasse 6 horas da manhã na fábrica, trabalhasse até 10 horas da noite, sábado, domingo, feriado, não tivesse direito nenhum. Era o escravo registrado. Não queria ter direito nenhum. E o Lula foi um desses líderes, um do maior líder do sindicalista metalúrgico, que buscou, se hoje o trabalhador tem direito que tem, foi graças a esse movimento. E um cidadão ali, que ficou 28 anos como deputado federal, me apresenta um projeto plausível, me apresenta uma lei plausível deste cidadão em 28 anos de governo, de deputado. O Rio de Janeiro, seu estado, hoje é o estado, um dos piores estados onde o crime tomou conta do Rio de Janeiro. O que esse cidadão fez pelo seu estado, o Rio de Janeiro, contra o crime? Nada. Se ele tivesse feito alguma coisa, o estado do Rio de Janeiro não estaria como está hoje. Ele não fez absolutamente nada. Nunca governou nada. Sentar lá no Congresso Nacional, colocar o traseiro em cima do banco e ficar lá, é fácil. Mas governar um país precisa competência, responsabilidade. Precisa ser inteligente, esforçado, trabalhador.
O cara que foi expulso do exército, não seguiu a carreira militar, veio para o mundo da política, que é uma outra coisa errada. Eu acho que os militares, lugar de militar é no quartel, não é lá na política, não. Não é lá no Congresso Nacional. Ah, eu vou lá para buscar bem do povo, porque nós somos estudados, porque nós somos formados, tem que ser aproveitado. Nada disso. Lugar de militar é no quartel, não é lá na política, porque vão para lá para poder ver o seu lado, os seus benefícios, as suas regalias, que já são muito. Hoje o trabalhador tem que se aposentar agora com 65 anos de idade. Que nem eu, só vou conseguir aposentar o ano que vem com 65 anos de idade. Os militares, você sabe qual a idade que o militar se aposenta? Pois bem. Então, o ex-presidente foi expulso do exército. Aprontou tanto lá no exército que foi expulso, foi até preso lá no exército. E a acusação dele e causou a expulsão dele do exército, foi um coqui que ele fez para explodir bomba. E 2 peritos atestou que aquilo era dele. E 2 peritos falou que não dava para poder. Foi um julgamento de 2-0, mas ele conseguiu ludibriar, enganar até os militares. Ele conseguiu enganar. Então, houve corrupção no governo do Lula? Claro que houve. E houve também no governo Bolsonaro, no ex-presidente, houve corrupção lá. Orçamento secreto foi um dos exemplos que eu estou dando aqui. Fora as outras coisas. Fora as barras de ouro, sabe? Propina em troco de barra de ouro, até pastor foi preso. Fora isso. Então, houve corrupção no governo do Lula? Houve sim. Mas a maioria foi preso. Preso. Até o ex-presidente foi preso. Embora o crime que ele foi preso, ele não cometeu. Ele é inocente desse crime. Mas ele foi preso. Agora fala pra mim, e no governo Bolsonaro, quantos foram presos? Se você for ver no governo do PT, vários foram presos. Mas no governo do ex-presidente, os mesmos crimes aconteciam até piores. Mas alguém foi preso? Hã? Quantos foram presos? Então o problema do Brasil é sistêmico. O Congresso Nacional agora esses dias, para aprovar um projeto de lei sobre os gastos, a redução de gastos, o Congresso Nacional e o Senado Federal queriam o quê? Dinheiro. Nós só vamos projetar se liberar as verbas para nós. Que é aquelas verbas que é dividida entre os políticos lá, cada um leva para sua região e ninguém sabe o fim disso. Só que o Flávio Dino e o Supremo Tribunal Federal agora impôs regra. Vocês querem dinheiro? Quer? Tem que apresentar aqui, tem que ser transparente, sem orçamento secreto. E aí fala em corrupção? Agora nós temos transparência. Supremo Tribunal Federal pedindo transparência nos orçamentos. Nessas verbas liberadas aí. Pedindo transparência. No governo passado, era orçamento secreto. Pegava-se o dinheiro, ninguém sabia para onde ia, o que faria com aquele dinheiro e estava tudo certo. Ah, não teve corrupção? Não teve. O que houve foi camuflar. Foi tapar. Hoje nós estamos, o país está ruim, está dizendo, o país está ruim. Se tivesse no ex, seria pior.
porque eu acredito que Deus não erra. Nós podemos errar, mas Deus não. Se Deus tirou ele do poder, foi por misericórdia do povo brasileiro, principalmente das pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Então, quer você, quer ou não quer, entenda uma coisa. Dá luz, dá abertura para a verdade. Se o ex-presidente caiu, não permaneceu no poder, foi a mão invisível de Deus que tirou ele de lá. E se hoje o presidente que está aí, foi Deus que colocou, se ele está aí, porque foi Deus que colocou ele aí. Os dias estão tão difíceis na Terra porque agora apareceu um outro jovem aí agora, né? E o pessoal já está todo idolatrando esse jovem. Quer dizer, antigamente se idolatrava um jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, né? Lutadores de boxe e tantos outros, cantores e tal e tal. Agora não. Agora nós estamos no mundo moderno agora, as pessoas estão idolatrando político. Porque 95% dos políticos são corruptos e criminosos. Se salve aí 5, 6% no máximo. O resto é tudo corrupto, mentiroso, criminoso, bandido. Aonde está o povo agora idolatrando político? Nem o povo evangélico caiu nessa sedução, nessa enganação. Eu quero ressaltar aqui sobre a Igreja Católica, que foi muito criticada. Os cristãos católicos foram muito criticados e até hoje é criticado pelos evangélicos, pentecostais principalmente e outros aí. E o que acontece? Só que a Igreja Católica, a maioria, não são todas também, que deu exemplo mais do que os evangélicos. O cidadão foi lá em Aparecida e o padre bateu forte, falou a verdade cara a cara. Ele foi lá em Nazaré, a festa de Nazaré que tem lá em... Esqueci o estado agora, se não me engano, Rondônia. Amapá, Rondônia. É a festa de Nazaré que tem lá. Ele foi lá e o padre lá e os católicos expulsou ele de lá. Respeite a nossa comemoração e ele não venha fazer política aqui, falar de política aqui. Botou ele para correr de lá. E os evangélicos estavam lá, carregando ele, trazendo ele para dentro das igrejas. Cometendo um pecado de idolatria. Contaminando o templo que era para louvar, engrandecer a Deus, não homem. Contaminaram as igrejas que eram para ser a igreja, para louvar, adorar, honrar a Deus. Meus queridos irmãos cristãos, estou fazendo esse vídeo, é um alerta que eu faço a todos nós. Não segui por mim, mas busque de Deus, ore a Deus, pede luz para Deus. Quando você for votar, quando você for escolher o seu governo, o prefeito da sua cidade, o vereador da sua cidade, o presidente, o governador do seu estado, ore a Deus e peça a direção de Deus. Se Deus não te mostrar ninguém, sabe o que você faz? Cumpre o seu dever, vai lá, vota em branco, anula o seu voto. Mas não erre. Você profere o nome de Cristo? Você crê em Cristo? Você crê em Deus? Então, nós precisamos ter sabedoria. Não podemos ser mais enganados, ser levado
por espírito satânico, diabólico, que toma o povo na terra, toma o homem na terra para nos enganar. Tanto na política, fora da política, até dentro da igreja hoje tem homem satânico pregando a palavra de Deus. E não se escandalize com isso, não. O próprio cidadão lá do inferno, o rei do inferno, esteve perante Cristo. E ele pregou a Sagrada Escritura para o Senhor Jesus. Só que ele usou a Sagrada Escritura para tentar enganar Cristo, usando a própria palavra de Deus. E o Senhor Jesus usou a palavra de Deus para poder arrebentar com ele, para quebrar ele. Então tem muito homem por aí, tomado por espíritos satânicos, diabólicos, pregando a palavra de Deus para nos enganar. E nós temos que ter sabedoria de Deus, principalmente espiritual, discernimento espiritual, para repreender esses espíritos e não deixar ser enganado. Eles usam a palavra de Deus para nos enganar. E nós usamos a palavra de Deus para quebrar o encanto, para arrebentar com o adversário. E não podemos dar moleza para espírito satânico, não. O Senhor Jesus estava falando do seu fim. Estava falando que aquilo que ia acontecer com ele. E Pedro, o adversário tomou a mente de Pedro e disse para o Senhor: não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor, não pode acontecer com o Senhor. E o que o Senhor Jesus falou para Pedro? O Senhor Jesus teve discernimento, visão, né? Sabia que aquilo que Pedro estava falando não estava vindo de Pedro, mas era um espírito que estava lá sentado no colo, no ombro, na verdade, do ombro de Pedro, estava lá buzinando o ouvido de Pedro. E na mesma hora o Senhor Jesus repreendeu. Vai-te, Satanás. Então, nós temos que ter discernimento espiritual. É o dom que nós estamos precisando nos dias de hoje. Só que para nós ter o dom espiritual, nós precisamos ter o Espírito Santo em nós. O que eu vejo hoje é que a maioria de nós evangélicos, cristãos, não temos o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, manifesta-se nele os dons do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito Santo, Deus dá o dom para nós. Mas ele só vai funcionar, ele só vai trabalhar, agir, se o Espírito Santo visita nós. Se o Espírito de Deus estiver longe de nós, o dom está lá dentro. É a mesma coisa de um carro, você ter uma Ferrari dentro de sua casa e não tem combustível. Você não vai a lugar nenhum. Então, para que nós temos discernimento espiritual, dons espirituais, nós temos que ter o Espírito Santo. Quantos dons maravilhosos tinham os discípulos? Dom de orar, dom de expulsar, dom de cura, dom de falar em outras línguas. Tantos dons eles tinham. Dom da ciência, dom de pregar, dom de evangelizar, dom de glorificar Deus, de louvar a Deus. Um dia Deus falou para mim assim, que tem dons na terra, tem dons, na verdade, tem dons no céu, que Deus ainda não derramou na terra, porque não achou o coração preparado. E nós queremos ter dons, mas não estamos preparados. Então nós precisamos ter uma busca constante de Deus. Orar de dia e de noite, buscar o Espírito de Deus até que Ele nos visite. Não podemos ser hipócrita e falar: eu tenho o Espírito Santo, sendo que a gente não tem. Se os dons de Deus não é manifesto em nós, se não existe uma transformação em nós,
O Espírito de Deus não está em nós. Porque onde está o Espírito de Deus, a transformação, a mudança para melhor. E às vezes nós somos hipócritas. Queremos enganar nós mesmos. Mentimos para nós mesmos. Ah, eu tenho o Espírito Santo. Não tem nada. Então nós precisamos, eu, você, não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Eu acho que eu sou, de todos os cristãos, eu sou o mais errante, o mais fraco. Sou o que mais precisa de Deus. Mas graças a Deus, Deus tem dado força para mim buscar a Deus, orar e clamar a Deus. Que Deus abençoe você, a sua vida, que Deus te ilumine, que Deus derrama do céu as suas virtudes, os seus dons e do seu Santo Espírito. João disse: eu vos batizo com água para o arrependimento do pecado, mas pós mim virá um que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E isso não é só, isso é literalmente, não é só palavras, não, vamos dizer assim, não é só teoria não, isso é na prática. Eu vi Deus selar um irmão meu com fogo e com o Espírito Santo. Já selou ele com a promessa do Espírito Santo, com evidência de nova língua. Ele dobrou o joelho no chão, era uma pessoa, quando ele levantou era outra pessoa, transformado. Questão de minutos. Ele tinha o desejo de receber o dom do Espírito Santo com evidência de novas línguas. E Deus cumpriu o desejo do seu coração, desceu fogo na cabeça dele que ficou vermelho. Parecia um tomate, tão vermelho que ele ficou. Você encostava a mão no rosto dele, estava pegando fogo. Vermelho. E isso aconteceu no dia de Pentecoste. Então nós não podemos ser hipócrita. Nós temos que saber verdadeiramente se nós recebemos esse batismo com fogo e com o Espírito Santo. E principalmente com o dom de evidência de novas línguas, porque o dom de evidência de nova língua é para edificar aquele que tem o dom. Porque no momento difícil da vida, das provas, das tentações, o Espírito de Deus visita nós e o dom de evidência de nova língua que está lá dentro do nosso coração é manifesto para a edificação da nossa alma. É para isso que tem o dom do Espírito Santo, com evidência de nova língua. Paulo escreveu que o dom da profecia edifica a igreja, sinal de que Deus está ali. Mas o dom de falar em outras línguas edifica a si mesmo, edifica aquele que recebeu o dom. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, que Deus abençoe nos anos vindouros, porque pode ser que esse vídeo, ele está feito hoje aqui, no dia 23 de dezembro de 2024, mas esse vídeo vai ficar aí na internet por muitos anos. Então, o que eu desejo para você é boas festas, um bom final de ano, que Deus abençoe o nosso querido país, que, aliás, nosso país é abençoado. Mas, infelizmente, o adversário tomou os políticos, a maioria dos políticos desse país, para atrapalhar o crescimento do nosso país. Mas lembre-se de uma coisa, no início do vídeo eu falei que não tem como Deus não ser como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não tem como esse homem estar lá se não fosse por Deus. Em 2002, o Brasil estava quebrado. Depois de 2002, o Brasil nunca mais quebrou. Eu esqueci de falar essa parte e eu preciso falar agora. Então, em 2022, aliás, em 2002,
até 2002, o Brasil era um país. Devia 190 bilhões de dólares para o Fundo Monetário Internacional. O governo Fernando Henrique Cardoso, no seu governo, ele recorreu ao Fundo Monetário Internacional por 3 vezes, e a última vez pediu 45 milhões de dólares emprestado, porque o Brasil estava quebrado. O Brasil pagava anualmente 900 milhões ao ano, e muitos anos, para o Fundo Monetário Internacional, o FMI. E muitas vezes o Brasil não tinha dinheiro para pagar esse juro da dívida. Então, até 2002, nosso país era um. E de 2002 para cá, nosso país mudou. No governo do Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil se tornou a 5ª potência do mundo. No governo do Lula, o Brasil quitou a dívida com o Fundo Monetário Internacional. E nunca mais nós precisamos pegar, desde então, nunca mais nós pedimos dinheiro emprestado para o Fundo Monetário Internacional. Saímos da mão dos americanos e do Fundo Monetário Internacional. Qualquer plano que o governo fazia aqui, ou ia fazer, tinha que pedir autorização para o Fundo Monetário Internacional. Nós era uma republiqueta. Dependia de outro país para nós fazer qualquer movimento aqui econômico. Qualquer projeto econômico tinha que pedir autorização. Era um absurdo isso. E o Lula sempre pregou contra isso. O salário mínimo, pode pesquisar aí, era equivalente a 57 dólares. Vamos colocar 60 dólares. Sabe quanto que é 60 dólares? Embora que o dólar hoje está 6 e pouco, vamos colocar 7 reais. 60 dólares é equivalente a 420 reais. Era esse o valor do salário mínimo atualizado no dia de hoje. Você que é trabalhador, você que é aposentado, o seu salário sairia 420 reais, que ganha salário mínimo. Era o salário lá em 2002. Em 2010, quando o Lula governou o último ano, 2010, antes dessa nova eleição, o salário mínimo era equivalente a 317 dólares. Vamos arredondar para 300. Vamos tirar 17 dólares e deixar só 300 para poder resumir. 300 dólares hoje, sabe quanto que é? Quase 2 mil reais. Esse seria o salário mínimo de hoje se o governo PT tivesse continuado no poder. Mas quando o Temer deu golpe, esse traidor da nação, não é traidor do PT, nem é traidor da nação, porque esse homem traiu o nosso país com um golpe que foi patrocinado por ele, pelo Eduardo Cunha, para dar o golpe no país, um golpe, entre aspas, democrático, né? Acusou a Dilma de um crime que ela não cometeu. Ela não era criminosa. Então, o que aconteceu? Aí o salário mínimo desvalorizou novamente. E agora o governo Lula está tentando fazer com que o salário mínimo chegue ao patamar que chegou em 2010, que era equivalente a 317 dólares. Mas em longos 6 anos, 2 do Temer e 4 do Bolsonaro, o nosso salário foi achatado pela inflação novamente. O país em 2022 estava arrebentado, a nossa economia. E o Lula está tentando colocar a economia nos trilhos novamente. Mas o Bolsonaro ainda fez uma pior ainda, a sua saída dele. Colocou um presidente no Banco Central para governar no governo do Lula. Mas graças a bom Deus, o ano que vem ele não governa mais. Ele é tão traidor, tão sacana. O presidente, pra você ter uma ideia, é o seguinte, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tinha que nomear
o presidente do Banco Central no final do ano, no final do seu mandato. E ele negou se apresentar ao presidente do Banco Central, porque ele disse, olha, quem ganhou foi o Lula, ele que vai ser o presidente do Brasil, então ele que escolhe alguém para ser, ele, o Congresso Nacional, que escolhe alguém para ser o presidente do Banco Central. Não, mas Bolsonaro não, ele fez questão de apresentar. E o Bolsonaro, até uns 2 meses atrás, ele tinha estado com o presidente do Banco Central, não sendo presidente da República, 17 vezes. Enquanto o presidente do Banco Central esteve com o Lula apenas 3 vezes. Olha o tamanho da sacanagem. O que esse homem do Banco Central faz tanto com o Bolsonaro? Ele tentou atrapalhar a nossa economia. Para quê? Para dar um motivo para eles criticar o governo Lula. Para que o Bolsonaro tenha chance, em 2026, a direita fascista voltar ao poder novamente. Então eles trabalham para que o governo não tenha sucesso. Então é um absurdo que esse povo faz contra a nossa nação. Então, pois bem, no governo Lula, o Brasil quitou a dívida com o Fundo Monetário Internacional, uma dívida impagável para o Brasil. Mas no governo Lula foi quitado. No governo Lula, o salário foi elevado. É outro ponto forte. Terceiro ponto forte. O Brasil se tornou a 5ª economia no mundo. Todo mundo, o mundo inteiro queria investir no Brasil. Porque o mundo inteiro hoje luta para que a democracia tome conta de todos os governos do mundo. E o Brasil, ao eleger, o povo brasileiro, ao eleger um ex-boia fria, um ex-trabalhador, sindicalista, pobre. Ao povo brasileiro eleger esse homem, deu um exemplo que no Brasil estava colocando a democracia em prática. E isso repercutiu no mundo inteiro. Nosso país era elogiado. Era visto com os bons olhos. Então, o Brasil em 2002, no governo Lula, quitou a dívida com o Fundo Monetário Internacional. O Brasil elevou o salário mínimo de 57 para 317 dólares. No governo do PT, do Lula, o Brasil se tornou a 5ª economia do mundo. No governo Lula, o Brasil se tornou independente de petróleo. Nós não dependemos de petróleo de ninguém. Enquanto os Estados Unidos, que é uma grande potência, depende de petróleo de outros países, o Brasil não. No governo do Lula, o Brasil descobre um poço de petróleo que se tornaria o Brasil uma potência mundial. Ou esse cidadão, para aqueles que são pessimistas, 2 coisas é uma. E eu creio na segunda. Ou esse homem tem muita sorte, ou Deus é com ele. Eu creio que Deus é com ele. E agora nós teve outra descoberta de petróleo e outra de minério. No governo do Lula. E aí no governo Bolsonaro? No governo Bolsonaro nós teve a venda da nossa distribuidora, a BR Distribuidora. Isso elevou o preço do diesel lá para cima. Vendeu, deu de graça para os árabes, a nossa distribuidora, que é um dos principais motivos da inflação no Brasil, porque quando sobe o petróleo, quando sobe a gasolina, sobe o diesel principalmente, tudo sobe no país. Então, foi o resíduo que esse homem deixou. Além disso, morre 700 mil brasileiros. Esse homem, ou ele é muito azarado, ou Deus não é com ele. Então ele só trouxe desgraça para o Brasil. Porém, os nossos queridos irmãos evangélicos idolatraram esse homem, principalmente os líderes evangélicos, os pastores evangélicos. Muitos profetizaram na cabeça do presidente. Deus vai te honrar, você honrou a Deus e Deus vai te honrar. Profeta de Baal,
Mentiroso. Deus não mandou você profetizar isso. Você é mentiroso. Profeta de Baal. Entende? Então, por um lado, nós temos uma pessoa que só fez o bem para o país. Por outro lado, nós temos um que acabou com o país. Outra coisa que a maioria dos brasileiros não sabe, e você vai ficar sabendo através desse vídeo agora. Quando Fernando Henrique Cardoso deixou a presidência do Brasil, existia uma reserva, que é aquele de reserva em dólar que o país precisa ter em moedas estrangeiras. Se por acaso acontecer uma tragédia, acontecer alguma coisa, ele tem alguma reserva. Que nem aconteceu na Covid-19. Era um imprevisto. Certo? Então o Brasil tinha, na época, pode pesquisar aí, ele tinha 16 bilhões de dólares. 16 bilhões de dólares. Ora, quando a Dilma deixou o poder, ela foi impeachmentada, vítima de um golpe, o Brasil tinha uma reserva de 368 bilhões de dólares. Então o Brasil, durante os anos do PT, ele agarejou, ele guardou aquela economia, sabe? Aquela poupança que às vezes nós temos que fazer, às vezes não conseguimos. Guardar um dinheirinho na poupança lá, para a hora que surgiu uma necessidade, você tem aquela reserva. O Brasil agarrou 350 milhões de dólares no governo do Lula. Pode pesquisar no Google aí. O Bolsonaro, no seu governo, ele torrou 68 bilhões de dólares desse fundo de reserva e ninguém fala nada. Pesquisa que você vai encontrar. Tá aí no Google. Pra todo mundo ver. Então, acorde, meus queridos irmãos cristãos evangélicos, e você que não é evangélico também, até ateu, aceite ou não. O Lula está no poder, ele governou esse país durante todos esses anos que ele governou, 10 anos, e agora mais 2 que já passou, são 12 anos. Espero que Deus dê vida e saúde para ele governar mais 4 anos, ou até mais, apesar da sua idade. Esse homem foi colocado por Deus. Foi projeto de Deus, quer você aceite ou não. Se ele é bom, se ele é ruim, é outra história, para a gente discutir em outro vídeo, apesar de tudo que eu falei aqui. Mas quer dizer assim, bom ou ruim não. Ele sempre foi bom para o país. Ele é perfeito? Claro que não. Ele é sujeito a erro? Claro que é. É sujeito a corrupção? Claro que é. Mas o que esse homem fez pelo país, nenhum outro presidente no Brasil, em toda a história, República do Brasil, teve um presidente que fez pelo país igual o Lula fez. E nós não podemos fazer vista grossa. Porque quando nós fazemos uma vista grossa, para o homem é uma coisa. Mas quando nós fazemos vista grossa para Deus, é diferente. Não faça como os judeus, que Deus tirou eles do Egito, da escravidão, colocou eles numa terra prometida, e muitos foram ingratos. Blasfemaram no deserto, provocaram a ira de Deus. E um dia Deus tirou, e aí não teve Moisés, não teve ninguém que interferisse. E Deus, está escrito. Deus abriu a terra e engoliu 23 mil num dia só. Outra ocasião, apareceu serpente no deserto para todo lado e os povos eram picados por causa da sua ingratidão. Então você que é cristão, que crê em Deus, não seja ingrato. Não é para com Lula, não. Não é com o homem, não. É com Deus. Porque Deus tirou esse homem do Pernambuco, daquela terra seca, pobre, que ninguém dava nada por ele, nem pelo povo lá do Pernambuco. Muitos só quer o voto deles. Nunca fez nada. Então,
Não é para ele que você está sendo ingrato, não. É para com Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, porque deuses tem muitos por aí. Agora, o Deus Criador do céu e da terra é só um. O Deus de Abraão e Isaac é só um. Esse é o nosso Deus que nós cremos. Então, ao você chamar Lula de ladrão, você está indo pela cabeça dos outros. Agora, não foi encontrado nem o FBI, nem a Interpol, nem a Lava Jato, Polícia Federal, Receita Federal. Ninguém encontrou R$ 1 irregular na conta, nem debaixo do seu colchão, nem nos cofres dos bancos que ele tinha. Em lugar nenhum encontrou R$ 1. E como é que você chama um homem desse de ladrão? Você não tem prova? Se a Polícia Federal não tem prova, Sérgio Moro não tem prova, o FBI não tem prova, a Interpol não tem prova, a Receita Federal não tem prova, não encontrou imóvel, não encontrou dinheiro debaixo do seu colchão, não encontrou índice nenhum de corrupção, e você chama ele de ladrão? Como que você vai responder diante de Deus? Calúnia? Falso testemunho? Tome cuidado quando você abre a boca para acusar alguém, sem prova. O que eu falo aqui, eu tenho prova. Mas não encontrei prova nenhuma, em lugar nenhum, que o Lula é ladrão. Alguns dias atrás, 3, 4 anos atrás aí, um cidadão falou lá em Santos, falou que uma mulher lá ela raptava a criança, sequestrava a criança. Juntou-se cair na falácia desse homem, porque é muito mais fácil crer na mentira do que na verdade. E aí pegaram a mulher e espancar, juntou a multidão lá, espancar a mulher e matar a mulher, e a mulher é inocente. E nós que somos cristãos, evangélicos principalmente, que nós falamos que somos povo de Deus, será que, como que nós vamos responder, como que nós vamos ficar diante de Deus se nós fizermos uma calúnia, uma invenção, uma mentira, nós cair na mão, cair na conversa dos outros, porque chamou ele de ladrão, principalmente a direita fascista, satanista, extremista, golpista, mentirosa. Se eu e você, como que nós vamos comparecer diante de Deus? Dá para mim ter noção? Você ter noção? Vamos fazer uma reflexão nisso? Como que nós vamos comparecer diante de Deus naquele dia lá? Se o que nós falamos aqui, nós fomos pela cabeça dos outros, nós fizemos uma acusação, uma calúnia contra alguém. Será que nós vamos subir com o Senhor? Ou nós vamos ficar aqui na terra? Então, eu, você, todos nós, temos que tomar cuidado quando nós falamos alguma coisa contra alguém sem prova. Se o FBI, se a Interpol, se a Lava Jato, se a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público não encontrou uma prova sequer, R$ 1 irregular, é você que vai falar? Ah, mas o Lula foi preso por um crime que ele não cometeu. Cadê a prova? Nunca morou nesse apartamento. O apartamento estava no nome da OAS, em custódia da Caixa Econômica Federal, porque quando a construtora ela faz um projeto de um prédio, ela vai lá e financia na Caixa Econômica Federal aquele projeto. Só que a venda daqueles apartamentos, daquele projeto, fica custeado na Caixa Econômica Federal. E aí a Caixa Econômica Federal aquela venda ali está custeada à Caixa Econômica Federal. Então, o suposto apartamento triplex, estava em nome da OAS, em custódia da Caixa Econômica Federal, nunca teve no nome de ninguém, nem de Laranja,
nem de familiares do Lula, em ninguém. Não tem uma prova sequer que aquele... É um caso diferente, por exemplo, o filho do Bolsonaro comprou uma mansão lá em Brasília, que o valor, segundo as informações, é de 16 milhões. Ele disse que pagou 8, depois falou que pagou 6. Só que lá já tem a escritura, tá no nome dele e acabou. Bolsonaro comprou 107 imóveis e tá no nome dele, da sua família. Ao contrário do Lula. O apartamento estava no nome dele. O Lula falou na cara do Sérgio Moro, pode ver os vídeos aí, das audiências que ele teve, tá aí na internet para todo mundo ver. Lula falou pro Moro, pelo amor de Deus, me mostre uma prova para mim que esse apartamento foi meu ou de algum familiar meu. Mostra para mim, traz para mim. O Moro simplesmente não apresentou. E o pior ainda, na sua sentença, ele disse que não encontrou prova, mas ele estava convicto que o Lula era ladrão. Ele prendeu por convicção. Eu vou olhar para você, a pessoa olha para você, você não é ladrão, eu não tenho como provar que você é ladrão, mas eu vou te prender, porque eu tenho convicção que você é ladrão, não tenho prova, mas você vai prender. Isso é justiça? Tem que prender com provas cabíveis. Então nós não podemos ser injustos. O vídeo é longo, mas vale a pena nós pensar e refletir sobre isso. Você que é cristão, você que é servo de Deus, que tenta servir a Deus. Eu tento servir a Deus. Eu queria ter a honra de ser chamado servo de Deus, homem de Deus, mas eu estou muito longe disso. Mas eu gostaria de ser chamado como foi chamado os profetas, os homens de Deus, um homem de Deus na terra. Eu gostaria. Mas, infelizmente, eu sou pequeno, fraco, errante, sujeito a tantos erros. Mas o desejo do meu coração é esse. Que Deus te abençoe, que abençoe todos nós e a nossa família. Que Deus abençoe o povo brasileiro e a nossa nação. Um beijo no coração e um forte abraço. Até o próximo vídeo.